Saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu ainda sou do sistema antigo, irmãos. Eu ainda faço anotações ainda. Ainda gosto ainda disso, né? Escrever um pouco. Trabalha um pouco a mente da gente. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3. Nós vamos fazer uma analogia sobre a vida de um homem muito usado por Deus, que deixou um testemunho lindo para nós, para que nós possamos aprender um pouco com a vida dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, fala assim: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto os homens quanto mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho de anciões, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já desde esse caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és tu, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Glória a Deus. Podeis assentar. Quando nós olhamos para esse homem, Paulo, por trás desse homem há uma grande liderança. Quando nós olhamos a vida dele, por trás dele, desse tema, a liderança dele, a liderança de Paulo, estamos falando sobre o comportamento pastoral baseado em algumas experiências e verdades ditas e vividas pelo apóstolo. Um homem de origem destacada, uma história que até hoje é vivida e um testemunho inquestionável de Paulo. Paulo tinha sua origem judaica e hebraica. Paulo fazia parte de um grupo de fariseus, homens interessados em defender os princípios judaicos, os princípios deles que eles aprenderam desde pequenos. Paulo fazia parte de um grupo que lutava para manter acesa a chama daqueles que serviam ao Senhor, simplesmente ao Senhor, porque eles achavam que só existia o Deus vivo. Ninguém poderia tomar esse lugar. É baseado numa história dos seus antepassados. Eles permaneciam dizendo que só há um Deus, só existe um Deus. Não acreditaram quando Jesus veio, quando Deus mandou o seu Filho para a terra para nos salvar. Eles não acreditaram, eles só achavam que existia somente o Deus vivo no céu. Paulo
começa desafiando como um fariseu a arrogância e a mente grega, como todo o grupo dos fariseus faziam, por causa de sua sabedoria, porque desde pequeno eles eram ensinados. Agora nós vemos, através da vida de Paulo, que desde pequeno era ensinado. Por que nós desde pequenos também somos ensinados? Somos ensinados pelos nossos pais, aprendemos em colégios para termos uma vida digna e aprendermos algo sobre a nossa vida cotidiana. Todos eles faziam a mesma coisa, só que eles eram diferentes de nós, porque eles estudavam mesmo. Eles eram muito sábios em tudo que eles faziam. Paulo foi um homem que se preparou para viver o que viveu e para pregar o evangelho no sentido literal da palavra. Ele se preparou, ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele viu tudo, aprendeu sobre tudo, falava várias línguas. Ele era um homem muito inteligente. Quando Paulo estava no ápice do farisaísmo, na grandeza da sua missão, do seu ministério, quando era um homem reconhecido como um fariseu zeloso e doutor da lei, ele começou a odiar os judeus por causa de Jesus, porque tinha muitos judeus se convertendo aos ensinos de Jesus, e ele não tinha aprendido dessa maneira. Por isso que nós vemos hoje, muitos de nós batemos de encontro com coisas que aprendemos, porque achamos que quando aprendemos antes, era o certo, e não o agora, quando nós aprendemos novamente. Até esses dias atrás eu estava conversando com o pastor Enéas, e expressei para ele que em 2000 eu fiz bacharelado em teologia, no ano 2000, olha quanto tempo passou, e eu fui dar uma olhada nas apostilas de hoje, meus irmãos, eu não sei nada, infelizmente, eu tenho que aprender de novo. Então, nós nunca sabemos de tudo. Então não adianta a gente bater a mão no peito e falar, eu sei, porque diariamente nós estamos aprendendo. E Paulo achou que sabia de tudo. E como ele aprendeu que só existia um Deus, não existia outro Deus na face da terra, porque ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus, ele achou que estaria fazendo a coisa certa. Aqueles que pregaram o evangelho, ele procurava para tentar tirar a vida. Paulo olha para as suas origens e não aceita essa nova doutrina que estava batendo de frente com ele. Dessa nova pessoa chamada Jesus Cristo o Nazareno. Quando ele falava de Jesus Cristo o Nazareno, ele estava tirando sarro de Jesus, porque Nazaré era uma cidade miserável, era uma cidade pobre. Por isso que quando ele falava Jesus de Nazareno, ele estava tirando sarro de Jesus, mas ele não conhecia quem era realmente Jesus. Atos 22, versículo 3. Quando a mim sou um varão judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruindo conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então aqui nós vemos da onde é que ele veio e como ele foi educado.
Ele mesmo fala, como a lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje. Falando somente de um Deus, que não existe outro, não existia para ele outro, somente um Deus, porque ele tinha aprendido daquela maneira. Ele nasceu em Tarso, uma cidade grega sobre o Império Romano. Tarso é uma cidade desenvolvida culturalmente, era considerada uma biblioteca na quantidade de homens que ali valorizavam o conhecimento e moravam ali, porque ali era considerado uma grandiosa faculdade para quem queria aprender de todas as maneiras e todas as coisas que existiam naquela época. Paulo era formado em todas as faculdades que nós poderíamos imaginar daquela época. Paulo diz que era instruído aos pés de Gamaliel. A origem de Paulo ajudou a ele escolher a ser um homem conhecedor das Escrituras sagradas. Então era um dever de todos os homens decorar as Escrituras sagradas, para que não errasse contra o Altíssimo e não pecasse contra Deus. Mas ele ainda não conhecia Jesus ainda, não sabia de Jesus, sabia, escutava, mas não conhecia, não teve um encontro com Jesus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22, alguém lê para mim, por favor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Depois alguém abre em Filipenses, capítulo 3, versículo 5, para nós lermos. Ora, são eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também. Olha aí, Paulo falando sobre as suas origens. Quem ele era? Então ele era um camarada de alto escalão. Falava várias e várias línguas. Todos que falavam com ele, de onde eram, ele também era. Ele também foi, ele também participou, ele estudou lá também. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Olha aí, da onde ele é? Essas expressões significam que ele não era prosélito. Ah, irmão, mas o que significa prosélito? Prosélito é uma pessoa que recebe a circuncisão adulto. Então ele não era circuncidado adulto, ele já era desde quando era pequeno. Então ele era um homem, se vê pelo sentido da palavra, fiel, um homem de Deus, era um homem judeu. Ele foi circuncidado, como todos os outros eram, conforme a lei dizia que tinha que ser. Então ele se achava um cara que já estava praticamente salvo, que já estava no ápice da sua vida, mas não. Ele não entendia ainda o trabalhar de Deus, ainda não entendeu até ter um encontro com Deus. Na sua origem, ele era um cidadão romano, na sua origem. Mas não deixava de ser de outras origens também. Ele usou desse direito da cidadania para não ser expulso das cidades de Roma, quando eles queriam que ele saísse. Isso já quando ele já estava transmitindo o evangelho. Quando o pessoal queria que ele saísse das cidades que eram de Roma, ele usava esse direito, que era um cidadão romano,
para que não expulsassem ele, mas para que os guardas conduzissem somente até a porta de saída, quando eles queriam que Paulo saísse da cidade. Desde os seus antepassados, servia a Deus com a consciência tranquila. Mas como assim a consciência tranquila? Ele não matou pessoas que estavam aceitando a Cristo? Como assim? Ele era fariseu. Os fariseus eram os melhores homens. E isso até hoje. Os fariseus se consideram os melhores homens. Por quê? Porque eles se esforçam para ser os melhores. Por isso que eles são. Eles se esforçam para ser os melhores. Se eu quero ser alguém na minha vida, em alguma área, eu tenho que se esforçar naquela área para mim tentar alcançar pelo menos a perfeição de algo. Eles faziam em todas as áreas. Eles eram perfeitos em todas as áreas, ou pelo menos tentavam ser perfeitos. Eram os melhores homens judeus, davam a vida e o sangue por causa do farisaísmo, que significa separados ou separatistas. Eles davam tudo para continuar sendo. A história de Ur, ou o trono de Deus, ainda reina sobre eles. Eles ainda acreditam nisso. No tempo de Jesus, os fariseus se esqueceram do trono do Senhor e quiseram se assentar na cadeira de Moisés. Moisés, para eles, era um grande homem. E eles seguiam todas as leis que Moisés deixou. Mas Jesus veio para quebrar todas essas leis. Mas eles não acreditavam nisso. Eles não acreditavam que Jesus foi enviado por Deus para quebrar esses paradigmas, para quebrar essas leis. E eles tentavam de todas as formas contradizer isso. No tempo de Jesus, os fariseus se esqueceram do trono do Senhor e quiseram se assentar na cadeira de Moisés. Chegou o cumprimento da lei e o fim, e eles não aceitaram. Quando Jesus veio e começou a pregar as boas novas de Deus, foi se quebrando as leis. Foram sendo tiradas as leis. Mas por quê? Porque as leis foram impostas por Deus para que os homens tivessem os limites. Porque se os homens não tiverem limites, eles ultrapassam todas as áreas. Se não for imposto limite sobre nossas vidas, nós fazemos arruaça pelo mundo. Por isso que Deus impôs limites sobre eles, através de Moisés. Quando Deus manda Moisés trazer as leis, para que eles se espelhassem nas leis e pudessem ter uma vida digna debaixo da graça de Deus. Mas eles só viam isso, né? Viam só aquilo na frente deles. Quando Jesus veio para quebrar essas leis, eles não acreditaram e não queriam acreditar nisso, porque foi colocado na mente deles desde pequenininho. Quando é colocado algo em nossa mente desde pequenininho, é difícil de ser retirada da nossa mente. É difícil de nós fazermos algo ao contrário daquilo que nós aprendemos desde pequenininho. Quando meu pai e minha mãe me ensinou lá desde pequenininho a fazer certas coisas, depois de grande, de adulto, eu continuo fazendo as mesmas coisas que os meus pais ensinaram. Por isso que para mim é difícil eu deixar o velho eu. Mas a Bíblia fala que nós temos que deixar tudo para trás e viver o novo.
e o novo está em Cristo Jesus. Nós devemos ser novas criaturas em Cristo Jesus. E eles viviam na lei. Mas eu aprendi desde pequenininho, meu pai me ensinou, e eu tenho que ser assim, eu decorei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu vivo dessa maneira. Mas quando Jesus chega e tem um encontro comigo ou com você, meus irmãos, isso muda tudo. Muda tudo. Porque você começa a ter outra visão. E mais para frente nós vamos ver Paulo tendo outra visão depois que tem um encontro pessoal com Jesus. Ele teve um encontro, como todos nós. Tinham muita informação, pouca orientação e pouca interpretação. Por isso que hoje, irmãos, nós temos que pedir a Deus orientação e interpretação de tudo. Porque até às vezes nós lemos algo, como eu falei aqui terça-feira, que eu lia o Salmo 23 e passava batido, e não entendia o que Deus queria falar comigo. Depois que eu parei e pedi orientação para Deus e pedi interpretação, que Deus falou comigo. Então nós temos que fazer isso todos os dias da nossa vida. Porque tem coisas que acontecem em nossas vidas, no dia a dia, no cotidiano, que nós não entendemos. Nós achamos que é pelo acaso que aconteceu aqui. Foi um acaso, foi alguma coisa que aconteceu que deu essa ocasião com a minha vida. Mas não. Tudo que acontece em nossas vidas é permissão de Deus. Tudo. Tudo. Até se nós sairmos para ir a algum lugar e acontecer alguma coisa, furar um pneu do carro para atrasar nossa viagem, é Deus cuidando de nós e dando livramento, porque às vezes para frente nós podemos acontecer alguma coisa. E nós, como seres humanos, qual que é o primeiro ato que nós temos? Fica nervoso. Meu Deus, estou atrasado e acontece isso. Mas a gente não para pensar. Depois que nós vemos o agir de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Atos 22, 3. Quanto em mim, sou varão judeu, nascido de Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus como todos vós hoje sois. Paulo sempre falava isso, sempre argumentava sobre isso. Eu sou zeloso também, aprendi com nossos pais, com meus pais. Eu nasci e fui criado assim, aprendi desse jeito. Fui criado aos pés de Gamaliel, estudei nas melhores faculdades da época. Aprendi várias línguas, mas ele não percebeu um ponto essencial na sua vida. Por que aconteceu tudo isso com ele? Porque Deus estava preparando ele para pregar o evangelho de Jesus e de Cristo. Por isso que ele aprendeu tudo aquilo desde pequenininho. Aí nós olhamos para a nossa vida. Por que eu fiz faculdade? Eu não uso. Para que eu fiz? Para que eu estudei tanto? Eu não uso. Pelo contrário, Deus estava te preparando para fazer hoje. Deus estava te preparando para trabalhar hoje, porque Ele queria fazer o hoje. Deus está vendo lá na frente, nós estamos vendo aqui, mas Deus está vendo a minha e a sua vida lá na frente. Você lá, então Deus te prepara agora, para que quando você chegar lá, você se dê bem e o nome dele seja glorificado. Aleluia. Deus fez isso com Paulo.
trabalhou na vida de Paulo desde pequenininho, para que quando ele tivesse um encontro com Deus, ele fosse o melhor de todos aqueles que estavam com ele. Então não se preocupe, meu irmão e minha irmã, se hoje tem muita gente te desprezando, amanhã vão estar tudo do seu lado, agradecendo a Deus pela sua vida. Aleluia, glória a Deus. O povo estava se convertendo, aceitando o cristianismo como cumprimento da lei. Mas o cumprimento da lei não foi Moisés que instituiu? Foi Moisés que colocou a lei, foi Moisés que trouxe as tábuas da lei. Mas Jesus veio quebrando tudo isso. E foi se cumprindo a lei de Jesus para cá, conforme ele disse. Não foi feito pela mão do homem, foi de Jesus para cá. E nós vivemos as leis de Cristo para cá, até quando a igreja voltar de aonde ela é de origem, o céu. Quando nós voltarmos para o céu, acabou-se essas leis. Paulo disse: tenho que parar, tenho que calar a boca dessas pessoas, eu tenho que parar de eles saírem pregando esse falso evangelho, porque não foi assim que nós aprendemos, porque não foi Moisés que falou e ditava as leis, mas ele não conhecia Jesus, ele conhecia Deus de falar, de estudar sobre Deus, mas não tinha tido um encontro com Ele. Paulo, na chamada, não se inicia a sua chamada em Atos capítulo 9. A chamada de Paulo não foi ali, não se iniciou ali. Alguém abre para nós Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Olha aí. Repete para nós, pastor, por favor. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Olha aí, meus irmãos. Glória a Deus. Deus chamou ele desde o ventre da sua mãe. Então você e eu, meus irmãos, nós somos chamados desde o ventre das nossas mães. Ali começa o nosso mistério. Desde o ventre das nossas mães nós somos chamados. Porque Deus vê lá na frente, não vê aqui o começo, Deus vê o futuro. Deus vê você lá na frente, você fazendo algo lá na frente. Deus sabe o que aconteceu com você desde pequenininho até hoje. Às vezes você pagou um preço alto, você sofreu, mas hoje você está bem pela graça do nosso Senhor. Hoje Ele te consola, Ele te conforta. Hoje Ele te dá tudo o que você precisa e o que você quer durante o dia a dia da sua vida. Deus nunca dá demais para nós sobrando. Se Deus der sobrando, nós não valorizamos. Se Deus der algo para nós que sobre para amanhã, nós não valorizamos o hoje. Do mesmo jeito Deus fez com seus filhos no deserto. O maná descia do céu e só poderia pegar só para o dia. E Deus deixou bem claro, pegue
o que você vai usar durante o dia. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Tem muitos de nós que fazemos propósitos para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas isso é tudo em vão, meus irmãos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós temos que fazer o propósito para hoje. Levantei de manhã hoje, Senhor, se o Senhor me conceder esse dia, eu te adorarei, eu te louvarei e farei todos os meus deveres. Vamos dormir. À noite agradecemos pelo dia que Deus deu, porque nós não sabemos se vamos acordar amanhã. Então não adianta eu ou você fazer propósito para o dia da manhã. Não adianta, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Paulo fazia. Paulo ia, pegava cartas e fazia propósitos. Amanhã eu vou matar uns 10 lá, depois da manhã eu vou prender uns 20 lá, depois eu vou matar umas mulheres aqui, umas crianças ali. Ele fazia propósitos. Mas Deus fala para mim e para você, o dia de amanhã pertence a Ele. Nós vamos fazendo, até quando Deus fala assim, opa, agora, fica aí quietinho agora. Aí vem igual o Paulo, vem a luz, nós ficamos cegos e não conseguimos fazer nada. Somente quando Deus libera para que nós possamos fazer alguma coisa. Igual Paulo. Muita gente quer colocar nas nossas mentes que na hora que ele viu o clarão, a luz, surgiu uma doença nos seus olhos. Que existe uma doença que parece escamas, irmãos. Existe. Que parece que dá umas escamas assim no olho e depois por cirurgia a raspagem cai. Até hoje eu nunca ouvi falar que caiu assim. Só se alguém orou e Deus fez cair. Né? Igual Paulo. Mas a medicina quer provar aí, pelo contrário, e os ateus aí quer provar também que não tem nada a ver que ele teve encontro com Deus ali. Tentando distorcer a palavra do Senhor. Mas nós vemos que não é isso. Desde o ventre da sua mãe ele foi escolhido. Então desde o ventre da sua mãe ele tem uma luta dentro dele próprio. Porque todos nós temos lutas dentro de nós. Porque nós não queremos, tem muitas vezes que eu brigo com a cama e o travesseiro e falei, Jesus, não quero levantar hoje. Mas nós temos os nossos compromissos. Hoje mesmo ali, estava com o coração acelerado, falei, eu acho que eu não vou ligar para o pastor. Eu falei, hoje eu não vou. Mas nós temos os compromissos. Quem sou eu? Eu sou para pregar mais ou menos, não é lá para dar estudo ainda. É só a misericórdia de Deus. Não é igual o pastor falou, o pastor Israel ali, ó. Eu até com vergonha do pastor Israel. Um homem ali com experiência, a bagagem, podia estar aqui mesmo. Mas nós vemos aqui, irmão, que Deus vai usando. Deus vai usando, conforme Ele quer. Vai fazendo, conforme Ele quer. Não é nós, só nós temos que ter compromisso somente com Ele. Porque Ele tem compromisso com nós, independente de nós fazermos qualquer coisa. Se Deus falar para mim e vai e eu não vou, o compromisso dele é o mesmo comigo. Agora eu já marquei, eu já falei o compromisso de não ter ido. Então com nós é assim. Deus manda, a gente não vai e daí acaba pagando o preço. Né? Desde o ventre da sua mãe, ele foi chamado. Quando nós vemos aqui, desde o ventre da sua mãe, agora você imagine, aquele menino, desde pequenininho, sendo criado ali, estudando, quem sabe até apanhando para estudar, que quando nós vemos ali, muitas vezes a gente vê alguma coisa na internet, quando as crianças não aprendem ao Corão, apanha, né? Então eles são obrigados, desde pequenininho, a aprender ao Corão. Se não aprende, apanha. Imagina ele, tendo que aprender tudo, mesmo sem querer. Às vezes queria sair para brincar, o pai não deixava, vai aprender.
Mas isso é Deus trabalhando na vida dele. Deus trabalhando. Porque Deus sabia que quando ele tivesse mais velho, quando ele tivesse adulto, tudo que ele aprendeu, ele usaria em prol da obra do Senhor. Glória a Deus. Deus faz isso conosco também. Deus faz isso. A gente vai aprendendo dia a dia, dia após dia, e quando nós menos percebemos, nós usamos aquilo que aprendemos na obra do Senhor. Atos capítulo 7, versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aí nós vemos o primeiro contato de Saulo com algo que mudaria a vida dele. Algo que mudaria a vida dele para sempre. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. A Bíblia não fala que ele morreu. Fala? Ou a minha versão está diferente? Acho que não, né? A Bíblia fala: Estevão adormeceu. Deus levou ele. Não deixou ele morrer de morte dolorida. Ele levou umas pedradas ali, mas acredito eu que Deus tinha amortecido todas as pedradas. Porque Deus, quando faz, Ele faz por perfeito. Quando nós vemos as mulheres, homens e mulheres, que Paulo prendeu e levava para o circo de Nero, porque Nero fazia um circo lá que era só misericórdia de Deus. Pegava os leões, deixava lá 2, 3 meses sem comer e soltava o povo de Deus nas arenas para fazer festa para o povo. E a Bíblia fala que aqueles leões engoliam as pessoas vivas. E Paulo fazia isso, prendia as pessoas, levava. E eu acredito que aquele espinho da carne, que Paulo sempre falava, eram as almas das pessoas que ele tinha levado à morte. A primeira é Estevão, porque ele conscientizou com a morte de Estevão. Mesmo sabendo das leis e sendo praticante das leis, conscientizou. Porque Estevão não estava fazendo nada demais. O que ele estava fazendo, Estevão estava fazendo demais? Estava roubando? Estava matando? Não. Estevão estava pregando o evangelho de Jesus, falando sobre o Messias. Mas eles não aceitavam isso, porque eles achavam que não existiria nenhum Deus, além do Deus que eles serviam. Por isso que eles fizeram isso, apedrejaram Estevão. Mas a Bíblia aqui fala, quando nós lemos ali, que quando jogaram as capas aos pés daquela criança, que era Saulo, a capa de Estevão estava junto, porque eles estavam segurando Estevão ali e batendo Estevão, e quando eles arrancam as capas e a capa de Estevão e jogam aos pés do menino, a capa de Estevão teve um contato com o menino. Foi a primeira vez que ele teve o contato com algo de Deus. Porque a Bíblia fala que quando nós somos de Cristo, até as nossas vestes são brancas, são limpas. Então, quando alguém rela nas vestes de alguém que é santo, é santificado, não é? É curado, é libertado, alcança a salvação, né?
Nós vemos pelaquela mulher do fluxo de sangue, que quando Jesus estava passando, ela pensou no seu coração, se eu simplesmente relar, tocar nas vestes, olha aí, ó, fala sobre as vestes. Se eu simplesmente tocar nas vestes, serei curada. E pela fé dela, ela foi. Então, quando nós vemos que a capa de Estevão foi jogada aos pés de Saulo, que ainda não era Paulo, era Saulo, ele teve o primeiro contato e sentiu algo diferente ali. Só que quando ele viu aquela situação, aquela cena, deu um amargor tão grande no seu coração, e o inimigo soprou nos seus ouvidos, que ele tinha que matar todo mundo que falasse de Jesus Cristo, o Nazareno. Então ele se preparou para isso. E nós acabamos de ver aqui mais para trás, que todos eles se preparavam para ser os melhores homens que existiam da época. Ele se preparou. E ele juntou muitos homens ao seu favor. E quando ele teve uma idade que ele já poderia ir e fazer essa matança que ele fez com o povo de Deus, ele saiu e pediu cartas. Ele saiu e pediu cartas. Aqui no capítulo 9, nós vemos ele dando o seu testemunho. Que ele pediu cartas em todas as sinagogas. Que ele saiu falando que ele poderia matar qualquer um que falasse de Cristo. Então, ele sai à procura de homens e mulheres que estivessem adorando a Deus. Eu até marquei aqui agora, mas já perdi. Quando ele conta o seu testemunho. E ele pega essas cartas e sai ao encontro de homens e mulheres para manietá-los, para trancafiá-los em cadeias, para julgar a eles, para que eles parassem de proclamar o evangelho genuíno de Jesus, para pararem de seguir, de se converter a Jesus, porque Jesus tinha palavras que entravam no fundo da alma, ao nosso coração. E quando Jesus falava, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas de todas as enfermidades. Capítulo Atos 22, versículo 4, conta aqui sobre o testemunho dele. Não é no 9 não, no versículo 9, é no 4, 22, 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha. Olha aí, ó, ele falando sobre o sumo sacerdote, que era testemunha dele, porque ele ia lá e pedia cartas. Atos 22, 5. Testemunha. E todo o conselho dos anciões aprovavam. Aí nós vemos líderes que não mentem, mas usam seus subordinados para mentirem, para matarem, para roubarem e para fazerem coisas em prol de uma obra que eles tinham, não de Deus.
Porque a obra aqui era deles, não era de Deus. Então, quando nós vemos esses anciões aqui, nós vemos que os anciões, eles não mentiam, não enganavam, mas pegavam subordinados para fazer isso. Os falsos líderes que se escondem atrás das suas capas. Eu sou o homem fulano de tal, o senhor fulano de tal. Aí vem meu subordinado e fala, oh, vai ali, ó, rouba aquelas ovelhinhas daquele cara ali. Mas senhor, vai lá, rouba lá atrás para mim. Faz de conta que não aconteceu nada. Aí vai lá, rouba, traz para mim. Ele não fazia, mas ele mandava fazer. Eles usavam Paulo de Tarso para buscar e prender todos que falavam de Jesus, porque eles achavam que a fé deles, o que eles tinham aprendido, era a verdadeira fé. Era uma coisa que não existia outra igual, era só deles. Então eles falavam para o povo, olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Aí, ô Paulo, vem cá, vai lá, mata aquele monte de gente lá. Gente, vocês têm que ter amor, você tem que amar o próximo como a si mesmo, você não pode roubar, não pode isso, pode aquilo. Paulo, vem cá, vai lá, mata todo mundo, traz todo o ouro deles para mim, aqui para encher o nosso templo. Usam de pessoas próximas para fazer aquilo que eles não têm coragem de fazer. Para trazer manietados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem a fim de que se fossem castigados. Então esses homens, esses anciões, eles traziam essas pessoas, castigavam, chamavam o povo, falavam, olha gente, vem cá, ó, você está vendo esse pessoal aqui, esse povo aqui, ó? Eles estão falando que tem outro Deus, o que nós faz com eles? Já estava prontinho, já estava na ideia dele já o que tinha que fazer. Aí põe na mão do povo. Ah, quem fez foi vocês, viu? Nós só autorizamos. Nós temos que ter cuidado com essas coisas, irmãos. Muito cuidado. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Olha aí, Paulo tendo o primeiro encontro, ele indo prender e buscar pessoas que falavam de Jesus e pregavam sobre Jesus, e de repente o que aconteceu com ele? Deus deixa acontecer as coisas até quando Ele quer. Chegou ali no limite de Deus, Deus fala, agora eu vou tomar conta. Então não se preocupe, meu irmão, minha irmã. Se está acontecendo algo com você, nesse momento, na sua vida ou família, que você acha que Deus esqueceu, Deus não esqueceu não. Deus deixa acontecer até o limite que Ele quer, para que depois o nome dEle seja glorificado na sua vida. Então, caiu uma grande luz sobre ele, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só, fazendo uma pergunta para ele, para Saulo, por que você me persegue, Saulo? O que Jesus tinha feito para ele? Jesus não tinha feito nada para Saulo. Nada. E respondeu, quem és tu, Senhor? Reconhecendo o senhorio de Jesus. Até então era Jesus o Nazareno. Agora, quem és tu, Senhor? Ai, meu Deus, quem é o Senhor? Essa luz eu não posso enxergar, não vejo mais nada. Quando o ser humano chega no limite, que ele não tem saída, não tem o que fazer, ele lembra do Deus que ele serve. É só dessa maneira. Aí passa um filme na nossa cabeça. Oh Deus, me perdoe, eu acho que eu tentei com as minhas pernas, Senhor, me ajuda agora. Aí Deus fala para nós assim, fui eu que deixei isso aí, filho, para você ver quem que é você mesmo. Aí, olha o que acontece com ele.
e disse-lhe: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Oh, glória a Deus! Nessa hora eu consigo ver assim, imaginar o semblante de Paulo naquele momento, de joelhos prostrados, com o rosto no pó, porque a luz de Cristo é tremenda, que cega qualquer um, sem poder olhar para o céu, sem poder olhar para a luz, e de repente ele vê que ele não é nada, ele não é ninguém, e reconhece o senhorio de Jesus. E os que estavam com ele viram a verdade e a luz. Eles viram também. Só que no momento que Saulo se prostrou, todos se prostraram também, porque eles viram a luz também. Só que não ouviram a voz. Porque Deus fala só com quem Ele quer. Pode espernear, pode gritar, é só na hora e com quem Ele quer. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Isso Paulo falando. Então disse eu: Senhor, que farei? Aí Jesus olha para ele assim e fala assim: rapaz, se eu te falar agora, você não vai aguentar. Então, levanta, vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que te ordena fazer. Aí ele foi para Damasco, levado agora as pessoas que estavam com ele, porque ele não enxergava. Ele ficou lá numa casa. Sabe o que ele ficou fazendo? Aqui nos mostra que só através disso, dessa maneira, que nós podemos ter um contato pessoal com Deus. Sem comer, sem beber, ele ficou jejuando e orando. Quem sabe ali ele estava pedindo misericórdia, estava pedindo para que Deus perdoasse os pecados dele. Quem sabe ali ele não estava pedindo para que Deus livrasse ele daquele momento. Então é somente dessa maneira que nós podemos ter um contato pessoal com Cristo, através do jejum, da oração. Somente assim que nós podemos ter intimidade com Deus. Deus queria que Paulo tivesse intimidade com ele. Por isso que Deus deixou ele cego, porque ele não podia comer, ele não podia beber, ele não podia fazer nada, ele não enxergava. Ele estava ali sem rumo, sem atitude. O que ele foi fazer? O que ele aprendeu. Vou orar. Vou citar poemas, vou citar versículos bíblicos, alguma coisa que aprendi. Então, ele foi fazendo o que ele aprendeu. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo homem, chamado Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho. Olha aí, ó. Bom testemunho. De todos os judeus que ali moravam, olha a diferença de um homem e uma mulher usada por Deus. Intimidade, bom testemunho. Duas qualidades que não podemos deixar de ter. Ninguém pode deixar de ter. Intimidade e bom testemunho. Para que Deus possa usar a cada um de nós. Vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo,
irmão. Recobra a vista, e naquela mesma hora eu vi. Isso Paulo falando para nós. Glória a Deus, Paulo dando testemunho. Quando ele vem, Ananias vem e chama Paulo de irmão, é porque Deus já tinha falado com ele antes. Ananias questionou o momento, fala: Senhor, eu vou lá. Saulo, aquele homem que estava matando todos os cristãos, Saulo, ele prendia, ele fazia isso, fazia aquilo. Aí Deus falou assim: vai lá que eu tenho algo com ele. Aleluia, glória a Deus. Quando tem algo preparado para nossas vidas, pode passar céu e terra, mas a palavra do Senhor jamais passará e se cumprirá sobre as nossas vidas. Oh, glória a Deus, aleluia. Naquela mesma hora, ouvi. E disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade. Não tinha intimidade ainda. Ouvia falar, mas não tinha intimidade. Conhecia as Escrituras, mas não tinha intimidade. Nós temos que ter intimidade com Deus, para nós conhecermos melhor a quem nós servimos, para adorarmos o Senhor mais de coração do que adoramos hoje. Nós temos que ter intimidade, temos que conhecer o Deus que nós servimos, porque Ele nos chama de amigos. Jesus chama-nos de amigos. E vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Quando eu fazia o quê? Orava. Mais aí um indício aí do que nós temos que fazer para ter intimidade com Deus. Quando Deus fala conosco é quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós consagramos a nossa vida, aí Deus fala conosco. Mas tem vezes, irmãos, que Deus fica em silêncio, porque Ele trabalha em silêncio também, no secreto. Nós ficamos angustiados e queremos que Deus fale, mas Deus tem o momento certo e a hora certa. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitavam nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as suas vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra o tal homem, porque não convém que viva. Eles já, por causa do seu passado, não o aceitaram ali. Mas graças a Deus, que Deus usou muito esse homem, e ele foi um mártir para nós. Hoje, o testemunho de vida dele, o que ele fez, nos deixa como lição de um grande pastor. Devolvo a palavra ao nosso pastor e agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.